Chega, Madá. Boa noite, senhor Gilberto. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa noite, vitrineiros e vitrinautas ligados aqui no Papinauta comigo, Madalena Carvalho. Muito bem. O senhor está E bem? aí? Eu estou bem, estou bem. Hoje, Hoje eu estou bem, hoje eu estou bem. então tá bom, porque hoje nós temos papo aqui em altíssimo nível, viu? Eu trouxe um convidado aqui, mas antes de chamá-lo, eu só vou dar dois recadinhos aqui, porque senão também no final depois eu não falo. Porque o papo vai ser bom e eu já sei que vai se estender. Na próxima semana, na próxima quinta, dia 24, eu vou trazer a Adriana de Oliveira Sintra Moraes, que vai falar da perspectiva nas mudanças para uma escola mais inclusiva. Olha, vai ser um tema show também. E ela é uma pessoa iluminada, vai ser um dia iluminado. Você que está ligado aqui já no Papo em Alto, faz um favorzinho, coloca aí o dedo no like, se inscreve no canal, pega o link e compartilha com seus amigos, convida, porque nós estamos ao vivo. E, Giba, você falou que nós estamos no Giro 133, e Exatamente. o Papo em Alta, ele pegou, né? Porque ele já tem mais de um ano, e felizmente eu sempre trago convidados aqui top de linha, né? E a agenda do Papo em Alta, felizmente, está lotadérrima. Então, nas próximas semanas, só convidados, e cada vez mais a gente vai trazendo gente boa. E quando se fala em ética nos negócios e compliance, minha opinião, tem uma pessoa de referência no Brasil. E eu tenho a sorte de ser amiga desse cara maravilhoso. Eu vou falar, cara, doutor Kleber, isso, vem bater um papo comigo aqui, doutor Kleber. Olá, muito boa noite. Madá, com uma abertura dessa aqui, eu me sinto lisonjeado aqui em participar deste Giro da Vitrine, agradecendo a você pelo convite, a qual de pronto já aceitei, né? E faço questão de participar com vocês. E, Giba, te parabenizar aí pelo, né? O 133, é isso? 33º Terceiro. programa. Poxa, que legal, olha que feliz aí, muito bacana, parabéns. Obrigado. Obrigada, Kleber. E nós que estamos bastante honrados aqui pela tua presença. Não é uma palavra vã, realmente, para mim, você é um cara de referência quando o assunto é compliance, ética nos negócios, e você manja muito, que eu sei disso. Acompanho você no seu canal também, pensa que não? Acompanho. E hoje aqui, para mim, vai ser um bate-papo muito bacana, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você. Mas eu queria te dar 10 segundinhos, porque eu só falei doutor Kleber, mas fala em 10 segundinhos, quem é o Kleber que nós estamos recebendo aqui hoje? Obrigado, Madá. Bom, eu sou um profissional de recursos humanos e compliance, né? Passando aí por diferentes empresas, atuando, né, nesse segmento, quando o nome compliance nem era muito conhecido no Brasil, né, Madá? É, E experiências no setor público, no setor privado, e também professor aí desses temas aí em diferentes locais. Então, esse é o resumo, né, bem rapidinho aqui do meu currículo. bacana. Eu queria começar, porque você sabe que o nosso público é diversificado, tem muita gente que acompanha o Giro, que acompanha o Papo em Alta, já trouxemos vários profissionais de diferentes áreas, mas esse termo é bastante assim, né? Não é comum para todo mundo. Explica para nós exatamente o que é compliance. Ô, Madá, é verdade. Esse tema, né, o tal do compliance, né, a gente ouve muito assim, isso aqui é compliance, isso aqui é compliance. Ele começou, Madá, é um tema, assim, bem, né, claro, derivado do inglês, né, que vem do verbo to comply with, que significa estar em conformidade. Se a gente for, assim, bem didático, é estar em conformidade. Mas aí é o seguinte, Madá, não dá para traduzir, assim, sempre, né, do ponto de vista apenas literário. Mas a gente poderia traduzir como seguir as normas, seguir as legislações, estar de acordo com os regulamentos, seja da sua empresa, da sua sociedade, da onde você está. Na área pública, a gente usa o nome integridade. Muito bom. Eu percebo que muitas pessoas confundem, porque você falou conformidade, né? Uhum, Conformidade tem muito a ver com auditoria, não é? sim. Não existe um pouco de
dúvidas no dia a dia entre o que é responsabilidade da auditoria, o que é responsabilidade de controles internos, o que é responsabilidade de compliance? Existe, Madá, existe sim. Bom, primeiro assim, né? Quando a gente fala em compliance, né? Por que foi criado o compliance? Né? Eu acho que talvez valha a pena, vou dar um passo atrás aí para a gente falar. O compliance ele foi criado com o objetivo principal, que é proteger, resguardar as empresas de uma eventual punição. Começou nos Estados Unidos, né? Isso na década de 70. Se a gente for usar assim, um pouco mais da analogia, começou até no século passado, com os bancos, logo quando começou essa questão mais financeira. Então, ela tinha um viés um pouco mais financeiro, até que alguns acontecimentos com algumas empresas americanas, grandes fraudes, né, aconteceram na década de 70, e aí começou um movimento, vamos dizer assim, para tentar resguardar as empresas de eventuais fraudes, desvios e tal. Então, a sua analogia está certa. Ela tem, sim, um rebatimento com essa questão mais assim de auditoria, de uma coisa um pouco mais séria. Posso continuar aqui só um pouquinho da minha explicação? Claro, por favor. Por favor. E aí, o que acontece? O que a gente tem visto, Madá, é um movimento que começa a agregar coisas, né? Então, a gente tem, assim, algumas empresas usam a área chamada área de conformidade, área de ouvidoria, né? Alguns bancos falam, é o tal do ombudsman, né? Uhum. E aí começa a juntar alguns nomes e tal. Mas ainda há um sombreamento, não está uma coisa assim tão clara para muitas empresas, não. Então, a tua colocação ela faz sentido, sim, porque existe um sombreamento entre uma atividade e outra. E, inclusive, você falando de ombudsman, né, foi um termo muito usado, acredito que foi por volta dos anos 90, muito em jornal também, né, Giba? Jornais começaram a ter ombudsman para atender seus leitores, né? Bem interessante. Mas, voltando, né, até para pegar um pouco dessa explicação, para ficar até o pessoal que está nos assistindo entender ainda melhor, o que faz o profissional, então, dentro das empresas? Qual é a função específica de um profissional que trabalha com compliance dentro das organizações? E isso vale para qualquer empresa? Pode ser pública, pode ser privada? Profissional e se pode. Sim, boa pergunta, Madá. Olha, primeiro assim, né? Quando a gente fala de fazer a coisa certa, né? A gente começa a dizer o seguinte, poxa, qual é o papel de um compliance, né? A gente chama até... A gente gosta de usar nome em inglês, parece que até um estrangeirismo, parece que, né, o próprio nome compliance, né? Você fala, você é o quê? Eu sou chefe de conformidade, dá a impressão que não pega bem. Agora, se você falar que você é compliance de uma empresa, fica até mais bonito. Mas isso é talvez... Mais pomposo. Enfim, não é muito... Mas, então... Falando especificamente da posição de compliance officer, aliás, para toda a nossa plateia aí, né, para a nossa audiência, fica aqui algumas dicas, tá? Primeira coisa é o seguinte, é uma profissão, que está em alta não só no Brasil, mas no mundo. Essa posição chamada compliance, né, ou Chief Compliance Officer, que o pessoal chama de CCO, ele é o responsável por algumas atividades na empresa, como eu disse, visando sempre resguardar, dar amparo, suporte para a corporação. O que ele faz? Ele é a pessoa que vai, por exemplo, implementar um canal de denúncia. Ele pode também fazer o papel de um ouvidor. Ele vai ser também a pessoa que vai fazer, como se fosse um elo entre as demais áreas. Então, não é somente aquela pessoa que fica ali sentadinha, aguardando receber uma denúncia, para depois pegar e falar, deixa eu ver o que eu faço. Compliance Officer, mas uma outra dica também é o seguinte, pode ser de qualquer área, porque às vezes a gente dá a impressão de ser, não, isso aí é específico de um advogado, isso aí é específico da área jurídica. E não, nós temos hoje, talvez as grandes corporações, todas elas, já existe um profissional que exerce essa função. Então, ele exerce
enfim, advogados, médicos, engenheiros, né, em diferentes empresas. Começou com as grandes empresas, hoje as médias empresas e até algumas pequenas empresas já possuem alguém que faz essa função de receber denúncias, atuar ali naquela interligação entre as demais empresas, entre os demais entes. Uma outra coisa, Madá, só complementando aqui, é o seguinte: Giba trabalhou com jornalismo, sabe como é que é. É muito comum, quando existe um problema numa determinada instituição, eu estou falando empresa, mas pode ser uma ONG, um clube de futebol, uma igreja, qualquer coisa. Mas é muito comum, quando acontece um grande evento, se as pessoas não estiverem preparadas e se as pessoas não souberem qual é o seu papel, o que acaba acontecendo? Sai uma informação que talvez não devesse sair. E aí sobra para quem? Para nós, seja na área jornalística, né, para o pessoal de comunicação, seja o pessoal ali da área de imprensa, ficar fazendo notas de esclarecimento. Muitas vezes, advogados, departamentos de juízes, consultorias, dizendo, olha, então, não é bem por aí, não é bem isso que ele quis dizer. O profissional de compliance, ele entra para fazer essa intermediação. E até faço aqui uma ressalva dizendo o seguinte, o que eu percebo, Madá, dentro das empresas é assim, essas pessoas que vão mudando a nomenclatura, então vou dar um exemplo. Pegar um exemplo fictício aqui. Doutor Roberto. Doutor Roberto trabalhou a vida inteira dele em uma determinada instituição e estava lá, Doutor Roberto, departamento jurídico. Aí acharam que o nome compliance é bonito, o que fizeram? Foram lá, arrancaram a plaquinha lá do departamento jurídico e colocaram lá, compliance officer. É o mesmo Doutor Roberto. O que eu quero dizer com isso? Que se ele não tem algumas características importantíssimas para fazer esse amortecimento de saber ouvir, de saber conversar, de encaminhar uma denúncia, não vai mudar. Uhum. Muito bom. Eu não sei se eu te respondi, mas eu fui aqui tentando fazer um panorama da posição versus a linha de defesa que a gente chama. Eu quero que você fique totalmente à vontade para você explanar da forma como você quiser, no tempo que você achar que completa a sua resposta, tá bom? Perfeito. Eu tenho uma dúvida, você foi falando e eu tenho uma dúvida mesmo. A área de compliance, ela é mais executiva ou ela é mais, vamos dizer assim, legislativa? Ela que faz as políticas do que pode, do que não pode, ou ela é mais executora? Os dois. As duas frentes, Madá. O que eu tenho visto é o seguinte, muita gente que está entrando na área, ele quer fazer o papel de legislador. Então, ele começa a implementar. O negócio dele é chegar na empresa e começar a implementar isso, implementar norma, implementa códigos. E o que eu digo é o seguinte, calma. Por quê? Porque mais do que implementar, será que não vale você revisar primeiro o que já tem na sua empresa? Uhum. Né? Então, assim, ele pode sim, né, deve revisar o código de ética, atuar no canal de denúncia, fazer todas essas análises relacionadas às normas comportamentais, talvez o código de vestimenta, se é que a empresa tenha, ou então ajudar o RH, por exemplo, na definição de tarefas. O que a gente tem visto, assim, muitas pessoas vão mudando de posição, vão migrando, e o que a gente chama, né, Madá, de job description, aquela descrição de função, não muda. Então, nesse sentido, o compliance officer, ele tem sim um papel de treinar as pessoas, qualificar a gestão, né, orientar o que pode e o que não pode. É um pouco do que o jurídico nosso fazia, mas um pouco mais com essa vertente direcionada não só para fraude, porque falar compliance, anticorrupção, dá a impressão só que é fraude. Uhum. Um ponto aqui, Madá, só trazendo uma informação interessante. Nesse mês, até achei bacana de eu participar aqui no mês de agosto, porque a gente está fazendo 10 anos que foi publicada a lei anticorrupção no Brasil. Né? Então,
12846 de 2013. Mas, por incrível que pareça, toda lei, no Brasil e no mundo, ela tem um tempo para maturar, um tempo que ela vai... e tem lei que pega, tem lei que não pega, coisa assim. Então, quando isso começou a surgir naquela época, foi muito influenciada pelo que estava acontecendo nos Estados Unidos. Lá foi em 2002, a nossa demorou 11 anos, mas chegou aqui em 2000. Só que é o seguinte, Madá, as grandes empresas, hoje, elas já possuem mecanismos, nós chamamos mecanismos de defesa, no sentido de, olha, eu treino os empregados, eu qualifico, eu tenho normas de conduta, tal. Travou o Kleber. Giba, você está sem som, falando comigo sem som. Deu uma travada no Kleber aí, vamos ver. Deu uma travada no Kleber. Daqui a pouco ele retorna aí com... Mas nós estamos tratando de um assunto bastante importante, né? Que fala... Você sabe, Madá, que quando ele retoma, vamos ver se retoma aqui a imagem. Deixa eu ver se eu tirar e voltar aqui, ele melhora. Ele vai voltar. Pronto. Eu ia falar o seguinte, Madá, posso até aproveitar? Aí, é que eu queria comentar. Sabe onde essa palavra ficou famosa para nós, seres mortais da informação, etc. Uma grande rede de comunicação, para não dizer de uma grande televisão, é o local onde os casos ficou famoso por conta disso, né? É o local onde os casos de assédio, seja moral ou sexual, são tratados em sigilo, né? Em sigilo. E é esse setor que encaminha as diretrizes ou posicionando a empresa para a alta direção, né? O Kleber sabe de que empresa eu estou falando, com certeza. Só isso. Pronto, Kleber, você voltou, tá ok? Obrigado aqui. Mas é exatamente isso, você está certíssimo, Giba. E falando dos casos de assédio, nos últimos anos, o que a gente tem percebido é um aumento de denúncias nesse sentido. Né? Então, assim, a gente que tem um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, né, de experiência profissional, algumas brincadeiras, alguns nomes, algumas coisas que eram toleradas no passado, que eram tidas como normais, hoje já não são. Então, o que a gente tem percebido, e aí os números falam isso, né? Eu tenho aqui um documento aqui de uma pesquisa que saiu pela Allianz, que com mais de 300 empresas de diferentes tamanhos. Então, assim, aumentou pelo menos 13% o número de denúncias de assédio no Brasil de 2022 para agora. Então, assim, não é à toa. É muito bonito, né, Madá? Quando a gente vê aí, algumas épocas do ano, as pessoas põem bandeira não sei o quê, ou põem um arco-íris, ou põem a cor X ou a cor Y. Só que o problema é o seguinte, na prática, como que isso acontece? Como é que você, de fato, atua? Né? Como é que a sua seleção de pessoas é feita? E eu queria pegar um gancho nessa questão, Kleber, porque vocês estão falando de assédio, né? O Giba, nos bastidores, nós falamos da revista Partes, né? A gente bateu um papinho aqui nos bastidores. E o Giba escreveu muito sobre assédio moral. E a gente vê que isso continua nas empresas de uma forma absurda, né? Ainda temos bastante. E, além disso, muitas empresas, e eu acompanho isso por ser profissional de RH, não estão preparadas. Será que o Kleber travou? O Kleber travou novamente. Vamos lá, Giba. Será que a gente consegue voltar com o Kleber? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue voltar nessa questão do assédio moral, que eu acho que é tão importante. A gente está tratando de um assunto bem bacana. Só fazendo uma ressalva, já que você falou da Partes, foi um dos primeiros a tratar do assunto, né? Inclusive porque a própria lei, quando começou a lei, uma das primeiras leis, ele não ainda está com problema aqui, foi
eu participei, né, da primeira lei. Uma das primeiras leis. Agora estou. Ainda está com um problema aqui. Eu participei, né? Da Tem um primeira retorno. lei. Tá dando ele está com. Acho que talvez ele está com um outro ligado. Vamos ver se retorna. Oi, Kleber. Voltou? Agora ele não está nos ouvindo, provável. Oi, Kleber. Oi, gente. Oi. Está me ouvindo? Acho que ele está com alguma parte ligada aí. Kleber. Oi, Madá. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo, provável. É que... Oi, gente. Oi. Está me ouvindo? Estou ouvindo vocês, só aqui que a imagem de vocês, para mim, está um pouquinho travada, mas eu estou ouvindo bem. Acho que ele está com alguma parte ligada aí. Ô, Giba, eu acho que seria bom a gente tirar o Kleber do ar. E voltar novamente, né? E voltar novamente e talvez pedir para ele, acho que ele está com um outro monitor ligado no nosso, né? Isso, está tendo retorno. Está tendo retorno, Toca aí sozinho que eu vou falar com ele aqui no WhatsApp. Não, acho que ele já vai retornar. Já vai? Vamos ver, ele tá aguardando, vamos ver. Está ouvindo agora, Kleber? Está ouvindo? Não, ele está... Isso é ao vivo, gente, isso acontece. Quem sabe faz ao vivo. Isso é ao vivo. Uhum. Nós vamos falar de assédio, estamos sofrendo aqui, né? Nós estamos sendo assédio moral com a internet. Com a internet. Kleber, fala um oi aí para gente. Oi, pessoal, boa noite de novo. Agora sim, voltou. Olha, eu acho que é a minha internet, eu acho não, é a minha internet, porque nós mudamos de ontem para hoje, então a gente ainda está aqui num... Mas acho que agora dá. Vamos tocar o barco. Acho que você não ouviu, eu vou repetir. Falávamos nos bastidores sobre assédio moral, o Giba foi um dos que primeiros falou sobre isso, participou de leis sobre isso, enfim. E também, na questão de admissão, eu vejo que muitas empresas cometem pecados, vamos chamar assim, com relação à própria inclusão de pessoas. Outro dia eu estava lendo uma reportagem de uma mulher trans que foi admitida e quando ela foi realmente conversar com a pessoa de recursos humanos cancelou a admissão, porque ela não podia usar o banheiro que ela queria usar. Então, eu queria fazer a seguinte pergunta. Nesses exemplos que eu estou te dando, de assédio moral, esse específico da reportagem que eu li, como que o compliance pode, como é que a área pode atuar numa situação dessa, principalmente nessa última, mas num caso de assédio, como é que ele trata? Qual é o caminho? Se alguém chega para você e traz uma denúncia de assédio, qual é o caminho que se faz em situações similares a essas? Uhum. Perfeito, Madá. Bom, então é o seguinte, só para falar, né? Eu não sei se chegou só para concluir aquilo que eu estava comentando, que aumentou de um ano para o outro 13% os casos de denúncia. Então a gente está migrando um pouco em relação às questões de fraude, corrupção, partindo para essa questão mais do assédio. Falando especificamente como nós tratamos os casos de denúncia, Madá, primeiro que todos precisam ser sigilosos. Todas as denúncias precisam ser tratadas. O caso de assédio, ele sempre foi tido, eu tenho que tomar um cuidado como eu falo aqui, para não, de repente, não impactar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, muitas empresas tratavam os casos de denúncia de assédio como segundo escalão. Então, assim, se vinha um caso de fraude e um de assédio, todo mundo corria atrás do de fraude. E o assédio? Deixa para lá. Quem já foi assediado, ou quem já presenciou, quem já viu, sabe o que eu estou dizendo.
Por quê? Porque são algumas dores que elas não são simplesmente abafadas ou simplesmente eliminadas. Então, a denúncia ela precisa, primeiro, ser tratada com o devido sigilo. Não só internamente, mas, eventualmente, se isso for para a justiça, tratar de forma sigilosa também lá. Outra coisa é o seguinte, Madá, é dar o direito de defesa, muitas vezes, para outra parte. Porque vem a denúncia e a pessoa de compliance ela também não pode receber e entender que aquilo 100% é verdade. Por quê? Porque eu também tenho que ter um equilíbrio entre o que eu ouço e a ação que eu vou tomar. A gente fala até, né, a própria Constituição fala, né, da questão do direito de defesa e tudo mais. Então, assim, tratar com respeito às pessoas é ouvir, dar um encaminhamento, fazer nada não é uma opção para quem trabalha na área do compliance. Então, assim, eventualmente nós vamos ter que agir. E mais uma outra coisa, Madá, não ter 2 pesos e 2 medidas. Então, quando a gente fala, um caso de assédio que foi, sei lá, e aí envolve, a gente fala, né, uma pessoa um pouco mais simples, uma pessoa mais operacional, não, manda embora. E quando o assediador é num nível hierárquico maior? Aí a gente já viu de tudo. Não, então, peraí, vamos transferir ele. Pô, vai transferir? Isso não é punição, né? Até brinco, talvez seja tráfico de drogas, né? Você está tirando um cara daqui e mandando para outro lugar. Então, essa questão de conseguir apurar os casos, eu acho que não é nem tratar, Madá, um dos grandes gaps aí, uma das grandes dificuldades para as empresas é como apurar, conduzir e fechar o caso, né? Terminar a sua apuração, sua investigação, tem gente até que usa o nome investigação, de forma assertiva. Em alguns casos, essas pessoas, elas agem de uma maneira tão sorrateira, elas agem de uma maneira assim muito perspicaz, por quê? Porque não tem prova, a testemunha não quer falar, nem sempre eu tenho documentos que comprovem, né? O que a gente vai percebendo, assim, na nossa linguagem, indícios de prova que vão montando ali, vão dando base para que a gente possa depois, se for o caso, chamar essa pessoa para fazer um depoimento. Então, assim, parece simples, mas não é. O que acaba acontecendo, Madá? As pessoas acabam, vamos dizer assim, né? Normalmente a pessoa que foi assediada opta por deixar aquele local. E só falando mais um pouco aqui, essa questão do assédio, eu posso falar um pouco assim em relação. Uma coisa é o que está, a gente está falando de compliance, uma coisa é o que está na lei, né? Vocês viram aí, eu dei aula 12 anos no Senac falando de segurança do trabalho. Então, quando a gente falava de segurança, tem que treinar os nossos empregados. Eu auditei alguns lugares, algumas empresas, eu falava assim, viu, compliance, vocês treinaram aqui o pessoal sobre ética, sobre o código de ética? A resposta imediata vinha assim, coisa de compliance. Quando treinava, Madá, era assim, não, treinamos todos os nossos empregados foram treinados. Aí a pergunta vinha assim, mas e os prestadores de serviço, e os terceiros? Aí, automaticamente, vinha aquela coisa assim, terceiro é a responsabilidade da empresa que treina, senão vai gerar vínculo para nós. Só que é o seguinte, Madá, aí eu perguntava, e os cooperados? Tem muita empresa que tem cooperativa. E os PJs, né, chamados pessoas jurídicas, que hoje eles fazem parte do nosso dia a dia. Outra coisa, os menores aprendizes, estagiários. Quantas estagiárias não foram vítimas de assédio e simplesmente optaram por sair da empresa? Quantos vigilantes, quantas recepcionistas não presenciaram fatos e optaram por não denunciar? Então, quando a gente fala neste tipo de assunto, o papel do compliance ele vai muito além de simplesmente apurar denúncia. Ele tem que fazer um trabalho, juntamente com a área de recursos humanos, juntamente com o jurídico, de caprichar na comunicação, treinar cada vez mais, capacitar a sua liderança.
ele vai envolvendo as pessoas a ponto de ter o que a gente chama de um ambiente saudável. Uhum. Só uma outra curiosidade. Mesmo na pandemia, mesmo em home office, o que a gente tem visto, o número não abaixou, cresceu. Por quê? Porque os gestores perderam a noção de tempo e espaço. Uhum. As pessoas estão adoecendo mesmo em casa. Sim. Essa questão do burnout, que até alguns anos ninguém sabia o que era, hoje virou, pô, né? Aquela questão da pessoa, só de imaginar que ele vai estar, ou que ele vai encontrar com alguém, ou que ele vai fazer uma reunião com determinada pessoa, ela já treme. Sim. Isso Por isso que o traz número de problemas de saúde mental também tem aumentado, justamente por causa dessas questões. Exatamente. Então, essas questões, Madá, elas estão diretamente ligadas às denúncias de assédio. Kleber, o Cuca tem uma pergunta, eu vou ler para você. Ele está perguntando o seguinte: o que fazer quando a própria empresa pratica assédio? E quando o regime de trabalho é precarizado, como acontece nas empresas de aplicativo, terceirizado? Sim. Ótima pergunta, Cuca. Obrigado pela pergunta. Isso também é um ponto muito sério e que merece atenção, tá? Primeira coisa é o seguinte: quando isso olha só, a própria legislação, a lei que é, né, chamada Lei Anticorrupção, mas que ela hoje trata também do assédio, ela traz um ponto importante. Por quê, Madá? Porque a gente chama aqui, até marquei aqui o nome, que é a tal da teoria do domínio do fato. Assim, um nome bem juridicão, né? Mas essa teoria do domínio do fato, qual é? Se é algum ponto aonde a empresa, o chefe, o gestor, enfim, se ele, por algum motivo, ele não sabia, ele, vamos dizer assim, pode ser isentado. Agora, se aquilo é uma prática aonde ele já tomava conhecimento, ele sabia, ele não fez nada para inibir aquilo, e eu estou entendendo que na pergunta do Cuca seria essa questão, aonde parece que é generalizado, todo mundo sabe, tal, e ninguém faz nada. Neste sentido é que a lei atua. Então, neste sentido, sim, é o que no caso, não somente as pessoas podem ser punidas, como a própria empresa pode ser punida. Uhum. E isso é uma mudança assim, grande no Brasil. O que a gente tinha antes era assim: acontecia um problema, o que o chefe falava? Não estou sabendo. Eu fui fulano de tal. Aí mandava embora aquele cara. Desculpa falar cara, perdão aqui pelo meu Não, você está em casa. vocabulário. Você está em casa, ué. Mas o que acontecia? As empresas, vamos supor, tinha um gerente aqui que era um gerente que causava. Ele era o assediador. Aí vinha uma denúncia, sempre tinha aquelas coisas, nossa, mas ele entrega os resultados. Aí vinha uma outra, não, mas acho que foi, imagina, ele não foi sem querer. Ficava ali tentando amenizar. Hoje, respondendo aí essa pergunta do Cuca, isso já não é mais tolerável. Não é mais, entre aspas, desculpas para essas empresas. Então, se o assédio moral organizacional ocorre e é inerente à empresa, aí vai depender do segmento. Por exemplo, nós sabemos aí da importância dos sindicatos nas organizações. Então, o sindicato pode ser, sim, um canal para receber esse tipo de denúncia. Se o RH não faz nada, se o jurídico não faz nada, tem empresa que nem tem alguém lá que fala de compliance. Agora, outra coisa, eu não quero, pode ir no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, se é uma coisa maior, Ministério Público do Trabalho. Não é, posso partir para a área jurídica, posso entrar com um processo trabalhista, com um processo criminal, inclusive. Então, depende das esferas que eu quero atuar e de como eu me senti afetado por aquele assédio. Ô, Kleber, nessa pergunta do Cuca, e diante dessa sua explicação, aplica-se a Lei 12.846 ou não? Aplica-se. Aplica-se. 100%. Entendi. Porque significa que o administrador da empresa, né, o
ele é responsável penal por uma situação como essa, né? Sim. Tem responsabilidade penal, né? É civil, penal e trabalhista, as três. Aham. O que aí, só trazendo também um outro ponto, tá, Madá? Que é o seguinte, né? Por que a profissão do compliance cresceu muito? Não é à toa, né? As empresas, a visão delas é financeira. Uhum. Então, se elas percebem que, ué, peraí, ela leu a lei e lá na própria lei existe lá uma oportunidade dizendo o seguinte: se eu implementar, por exemplo, um código de ética, se eu tiver um canal de denúncia, se eu treinar os meus empregados, ou seja, tem vários itens na lei que diminuem, que minimizam a minha pena. Neste caso, o que acontece? Ela paga menos multa. Ou então, neste caso, o tal do CEO, o dono da empresa, ou como, né, a pessoa lá responsável, ele, vamos dizer assim, teria a sua pena abrandada. Então, é por Entendi. isso que a empresa quer, vamos dizer assim, ter uma área de compliance. Não é à toa. Entendi. Olha, quando a gente está assistindo um jogo de futebol, que existe alguma interrupção, o juiz, ele dá um tempo de acréscimo, porque o jogador caiu na área, né? Teve um probleminha ali, mas você vê que aqui o negócio não tem. Mas eu quero colocar um comentário aqui da Lu, antes da gente encerrar. A Lu estava dizendo, complementa a pergunta do Cuca, né? Mas na maioria das vezes a mulher ainda leva a culpa pelo assédio, onde falam de forma que, como ela se veste, se comporta, do tipo que ela pediu para isso, né? Infelizmente, nós sabemos que é um pensamento machista, misógino, que muitas vezes existe dentro das organizações. Não é verdade, Kleber? Total. Ô Lu, obrigado pela sua pergunta aí. Você tem 100% de razão, né? A gente não pode, né? Já vi outros episódios aqui na vitrine do Giba e você também já conduziu o papo aqui, né, Madá? De pessoas que reforçam isso que a gente, mais uma vez, a gente está falando. Por incrível que pareça, nós ainda somos um país que não respeita, né? Assim, com a homofobia, transfobia, sexismo, todas essas coisas. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma questão dessa, olha, é obrigação do compliance officer, é obrigação da empresa ser a primeira ali. É ela que tem que agir. Ô, Madá, eu queria só trazer 2 pontos aqui antes da gente encerrar, que eu acho que vale a pena para o nosso público, tá, Gibá? Primeiro é o seguinte, começou em 2001, terminou em 2019, tem um projeto de lei que já foi aprovado na Câmara, foi aprovado no Senado, é um PLS, que é o PLS 1521 de 2019, aonde, olha só, ele já está aprovado, Câmara e Senado, está pronto. Se for sancionado pelo presidente, o assédio moral passa a ser crime no Brasil. Então, isso aí é um divisor de águas. O Giba, que trabalhou desde o começo do assunto, sabe como é que é esse negócio. O assédio hoje é assim, se der a gente vê, se der... E o assediador sempre com 1000 desculpas aí. Uma outra coisa é o seguinte, é uma informação também interessante aqui, que é o seguinte, a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, porque assim, para caracterizar o assédio tem alguns elementos, tem que ter isso, tem não. Um deles é a chamada repetição, regularidade. Então, não é aquela coisa assim, aconteceu uma vez, não, já é assédio. Calma, nem tudo é assédio. Porém, a OIT, logo no artigo 1º dela, né, do artigo 1º da OIT 190. O que ele traz esse assunto? Ele exclui, Gibá, a repetição. O Brasil ainda não acionou, não sancionou, não aderiu, porém, se o Brasil aderir, alguns países já estão aderindo, a depender do caso, não é todos não, a depender do caso, uma ocorrência pode acontecer de ser caracterizado também o assédio, tá? Muito bom. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Agora acabou de entrar o Irã, diretamente da Austrália, falando boa noite aqui para nós, né? Você está internacional, Kleber, sendo visto lá em Melbourne, exatamente agora. Eu queria
Eu Ô, queria Irã, só... um abraço a você, Irã. Eu Como queria... chama aí? Irã, um abraço para os Tigers aí de Melbourne E para as Matildas depois também. e para as Matildas. Ô, Kleber, a gente está encerrando, eu queria só que você encerrasse fazendo um comentário em cima de uma reportagem que eu assisti recentemente, onde a entrevistada estava falando sobre compliance, e ela falou que no Brasil o compliance pode salvar o mundo, segundo a visão dela, né? E que se nós no Brasil não tivermos uma boa política de compliance, só tem duas saídas para o Brasil: é realmente ter uma boa política ou aeroporto, porque aí as pessoas vão para países que realmente lá onde se respeita o compliance. Você concorda com isso? Bem rapidamente, resume, faz as suas considerações finais, e de já eu quero te agradecer muitíssimo, porque eu acredito que foi uma super aula para a gente hoje, não foi, Giba? Giba, agora é ele que travou. Agora o Giba que foi, hein? Hoje acho que é uma conspiração. A internet está boa. A internet está com... Você entendeu o que eu te perguntei? As suas considerações finais, e se você concorda com esse pensamento dessa entrevistada que recentemente eu vi? Olha, eu concordo em partes, mas eu acho que a gente tem muito a mudar aqui, tá? Começar pela cultura, começar pelo respeito, né? Como eu disse, o Brasil, por mais diversidade que nós tenhamos, nós ainda temos muita lição de casa. No Brasil, a gente confunde muito ainda, Madá, o verbo ser e estar. Tem gente que acha que é, mas na verdade nós estamos. Enquanto nós não estivermos, né? Enquanto a gente não tiver consciência de que nós estamos, que tudo é provisório, que a gente exerce um papel, que nós estamos na determinada... Esse é o problema. Tem gente que acha, virei compliance, e ele acha que ele vai resolver. Não, não é isso. E a gente sabe como as coisas são, né? A minha dica aqui para fechar é o seguinte: você quer ser um compliance officer? Respeite as pessoas, trate as pessoas como pessoas e não pelo cargo que ela ocupa. Né? Se você for investigar alguém, se você for com ética, com respeito, com educação, até naqueles casos onde você já sabe que a pessoa tem problema, até naqueles casos que você já sabe que a pessoa de fato tem, entre aspas, culpa no cartório. Se você souber disso, se você, na sua apuração, na sua denúncia, for uma pessoa que souber extrair a verdade sem precisar ameaçar, prometer ou trocar, você vai ser um excelente profissional de compliance. Muito bom. Hoje eu tive o prazer de conversar com esse cara maravilhoso, com esse advogado, doutor Kleber Izzo, que falou hoje de ética nos negócios e compliance, e para mim encheu meu coração de alegria. Muito obrigada, Kleber. E quinta-feira você não pode perder Papo em Alda, falando sobre uma educação mais inclusiva com Adriana Moraes. Um beijo e até lá. Falou, tchau. Obrigado, Kleber. Obrigado, Madá. Obrigado a todos.